Pesquisa mostra que quase a metade das ações judiciais na área da saúde é proposta por doentes que tentam exigir do governo, dos planos, o pagamento por tratamentos que são caros. A maioria dos pedidos, na verdade, é para conseguir medicamentos, que às vezes são remédios que nem foram incorporados pelo Sistema Único de Saúde. São Paulo é o campeão dessa judicialização da saúde, então vamos ao vivo para lá conversar com o Rodrigo Bocardi sobre isso. É uma luta na justiça para muita gente, né, Rodrigo? Bom dia para você. Oi, Ana, um bom dia para você, para o Chico, um bom dia a todos, viu? São Paulo é o campeão em números absolutos, mas a gente sabe, né, que é um problema no país inteiro. Vamos ver aqui dados da pesquisa feita pela Interpharma. Das quase 15 mil ações na área da saúde nestes 4 estados, quase a metade. Os estados vocês estão vendo aí, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Quase a metade é de judicialização da saúde, quando a ação é para obrigar o poder público ou o plano de saúde a pagar por tratamento, hospitalização e medicamentos. Os remédios lideram esses pedidos aí, viu? 64% das ações são para conseguir remédios. A gente tem aí agora. Essa página seguinte, na verdade, que eu vou explicar. A Justiça concede liminar em pelo menos 87% dos casos e esse estudo ele cita como causas para a judicialização da saúde os cortes no orçamento e a demora para incorporar novas drogas no SUS. Aí sim, o governo barrou 56,3% dos 199 pedidos de incorporação que recebeu nos últimos 3 anos até julho de 2015. Agora você imagina, né, ter um paciente que pode ser tratado e curado por uma droga nova e ter que ficar esperando. Vamos ver na reportagem. Foi um baita susto quando o Laerte ficou sabendo que o filho de 14 anos estava com câncer. O plano de saúde cobriu a quimioterapia e uma cirurgia. Mas a situação complicou quando o plano negou um tratamento complementar com medicamento que custava quase R$6 mil a dose. E eram 2 por mês durante 8 meses. Quem define o tratamento não é o plano de saúde. Quem define o tratamento é o médico. Então, se o médico está falando que é essencial, não sou eu nem o plano de saúde que vai falar que não é essencial. O jeito foi entrar na justiça orientado pelo próprio hospital. Uma situação recorrente, né? Porque eles já sabiam que realmente ia ser negado. Então, isso deve acontecer muito, né? Não resta para o paciente outra alternativa, ou ele compra o medicamento se ele tiver dinheiro para comprar. Se ele não tiver dinheiro, né, não tiver recursos para arcar com esse tratamento, ele vai ter que procurar a defensoria pública ou vai ter que contratar um advogado para obter através do Poder Judiciário. E as ações não são apenas contra os planos de saúde. A União, os estados e os municípios também são cada vez mais alvo das ações. É que a população está envelhecendo e isso traz mais doenças. Ao mesmo tempo, a crise econômica deixa o trabalhador com o bolso mais apertado. E segundo a pesquisa, o governo reduziu o orçamento para a saúde nos últimos 2 anos e alega não ter dinheiro para incorporar novos medicamentos ao Sistema Único de Saúde. Quando a Justiça concede uma liminar, o plano de saúde ou o Estado tem que agir rápido e isso pode sair mais caro. A diferença entre comprar planejadamente, digamos, 1.000 objetos e comprar às pressas um objeto, no caso do tratamento, para poder atender uma decisão judicial que normalmente dá prazo de 24, 48, 72 horas para sua satisfação. Os nossos estudos mostram que qualquer tratamento, quando é comprado planejadamente, sai muito mais barato do que judicializado. O Ministério da Saúde afirma que gastou em 6 anos mais de 3 bilhões de reais para atender a determinações judiciais relacionadas à saúde. Só até o mês de agosto deste ano gastou 1 bilhão de reais. Mas esse número deve chegar a 1 bilhão e 600 milhões de reais até o fim de 2016. Depois que o filho fez todo o tratamento, Laerte está mais tranquilo. Ele está bem, já acabou todo o tratamento e agora é só fazer os exames de rotina e visitar os médicos. Acho que tem mais uns 3 anos aí ainda de exames para depois ser dado como cura mesmo, né? Boa sorte, né? Que não tenha mais problemas no meio do caminho. Dos 80 medicamentos que o governo incorporou ao SUS nos últimos 3 anos, isso até julho de 2015, dá uma olhada só. A maioria era formada por terapias disponíveis no mercado há mais de 15 anos. Ou seja, é muito tempo para aprovar os remédios, né? E esse é só um dos problemas, né, Chico e Ana, nessa história toda. A gente mostra aqui sempre a falta de planejamento, de controle de estoque, o remédio sempre falta, depois é a licitação. Uma história que parece que
não tem fim, não tem uma organização e o paciente sempre esperando. Sim, aí enquanto não libera o medicamento, né, Rodrigo, enquanto não aprova, aí não tem obrigação de comprar. E aí não embola ainda mais esse sistema que já não funciona para o que está aprovado, para os tratamentos que são necessários. Quantas vezes a gente mostra aqui que o básico do básico falta na rede pública de saúde, né? E principalmente para os mais pobres, os mais fracos, que pagam impostos também, e pagam muito imposto e que dependem disso. E olha, tem uma outra questão nessa história aí que é a seguinte: os gastos com remédios de alto custo são um assunto polêmico que hoje promete esquentar o debate no Supremo Tribunal Federal. Os ministros vão decidir se o Estado deve ou não pagar por esses medicamentos para pacientes que tenham doenças raras e graves. A Letícia de Oliveira está acompanhando tudo lá em Brasília e tem as informações para a gente. Bom dia, Letícia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. O Supremo Tribunal Federal analisa 2 casos específicos, mas que vão valer para todos os outros processos no país sobre pedidos de medicamentos caros que não estão na lista do SUS ou que ainda não têm a autorização para serem vendidos aqui no país. O primeiro caso, a paciente conseguiu na justiça que o governo do Rio Grande do Norte pagasse o medicamento, mas o Estado se negou, alegando que o custo é muito alto. No outro caso, uma moradora de Minas Gerais também teve o pedido negado porque o remédio que ela precisa ainda não foi aprovado pela Anvisa. Por enquanto, só o ministro relator desses 2 casos, Marco Aurélio Mello, votou. Ele diz que o Estado tem sim que fornecer a medicação, mesmo que ela seja cara, mas que para isso esse remédio tem que ter registro na Anvisa. E esse ponto é o que preocupa mais os pacientes de doenças graves e raras que passaram a noite numa vigília aqui em frente ao Supremo Tribunal, na expectativa aí desse julgamento que vai ser retomado hoje às 2h da tarde. Chico, Ana. Obrigado, Letícia. Bom Dia Brasil conversou com pessoas que mostram por que essa discussão é tão importante. São pacientes com fibrose cística. É uma doença grave, sem cura, que afeta principalmente o sistema respiratório. Essas pessoas tiveram o apoio da Defensoria Pública do Rio para conseguir, na Justiça, tratamentos que não são oferecidos pelo SUS. Eu já não respondo mais aos medicamentos que o SUS me oferece. Ou eu fico 15 dias no hospital, 4 vezes por ano, ou eu tentava esse remédio via judicial. Um remédio que a Anvisa, que está na Anvisa, que é o que eu uso 28 dias sim, 28 dias não, mas que o SUS não oferece, que eu tenho que entrar na justiça de 6 em 6 meses, ele custa mais de R$3.000 por mês. Então é difícil, é complicado. Eu tenho um medicamento que ele não é aprovado na Anvisa. No entanto, lá fora, em diversos países, ele já é aprovado há 7 anos. E os outros que existem aqui, existe opção aqui, mas eu não respondo mais a eles, devido a usar eles há muitos anos. Mas agora, como eles não fazem mais o mesmo efeito, eu preciso muito dessa nova opção. Entrei na justiça e isso, na verdade, é a última opção, porque ninguém quer entrar com justiça na justiça. Eu fiquei 2 anos até o medicamento ser aprovado e é um trabalho enorme, que você tem que ir para vários lugares, né? Você tem que se munir de diversas informações e emocionalmente é muito desgastante para o paciente e para toda a família também. E entrar na justiça não significa também que seja a solução para tudo, porque é só o início de uma grande jornada. Porque depois, ainda que você ganhe a liminar, tenha sentença, você sempre tenta que voltar, né, com um laudo médico para, olha, a hora acabou, então você tem que postular uma nova quantidade, é uma via crucis para garantir o direito à saúde dessas pessoas. O remédio que eu peço via judicial é $1.000 mais barato do que o remédio que está na lista do SUS e que eu poderia pegar no hospital da UERJ. É um processo longo, um processo demorado, muito difícil de ser enfrentado, mas era essa a alternativa ao sair do Brasil, ou morrer. Desde que eu tomo remédios, fez muita diferença na minha qualidade de vida. E esses novos avanços permitem com que a gente tenha um futuro e que a gente consiga continuar vivo e produtivo. Nós vimos aí há pouco a Patrícia dizendo que o remédio que ela pede na justiça, que é mais barato, segundo ela, do que o fornecido pelo SUS,
a Anvisa alegou que o registro depende da solicitação de uma empresa interessada em comercializar o medicamento. É a explicação dele. Dos 10 medicamentos mais usados por pacientes com doenças raras, 6 não estão na lista do SUS. E como a gente viu agora há pouco, né, a vigilância sanitária fica aí demorando e demorando para aprovar remédios que já foram testados, aprovados há anos em outros países. Vamos conversar sobre isso mais com o Alexandre Garcia. Oi, Alexandre, bom dia. Decisão, então, hoje está na mão do Supremo Tribunal Federal. É uma decisão delicada que mexe com a vida de muita gente. Mexe com a vida, bom dia. Olha, quando nossos representantes estavam escrevendo a Constituição, né, e puseram lá que saúde é um direito de todos e dever do Estado, o deputado constituinte Delfim Neto ironizou. Então, quando eu tiver com diarreia, posso processar o Estado? Quer dizer, ele queria mostrar a diferença entre o que se escreve nas leis e a realidade brasileira. E foi profético sobre esse tema que agora acaba no Supremo. O que está previsto no Sistema Único de Saúde é um sistema quase perfeito. O então presidente Lula disse certa vez que iria recomendar o modelo do SUS aos Estados Unidos. E a gente sabe que a comparação é esmagadora contra nós. A questão que chega agora à Corte Suprema é a ponta de um gigantesco iceberg. Só em 4 estados, como nós vimos, são 15 mil ações na Justiça para impor ao Estado o seu dever constitucional com a saúde. E não são apenas pacientes de doenças raras, como a gente viu aí, são também hemofílicos, que precisam de tratamento a vida toda, doenças graves, remédios caros. Agora, se formos comparar com o que tiraram da Petrobras, a conta fica pequena. Além disso, a falta de leitos em UTI, que acaba na Justiça, né? Sem contar com as caríssimas próteses, processos por erros médicos, que na verdade são consequência da falta de meios, de reagentes, de exames, de instrumentos para o médico trabalhar, como já demonstrou um estudioso no assunto, o ministro do Supremo, Carlos Alberto Direito, já falecido. E na Justiça, secretários de saúde têm sido ameaçados de prisão. Enfim, das urgências que acabam na Justiça, essas de saúde talvez sejam as mais graves, porque a vida está em jogo. E se for perdida, não haverá recurso. Ana e Chico? Obrigado, Alexandre.